Opa! Olá, eu sou o Adeilton, eu sou instrutor cursonaria, tenho mais de 15 anos de experiência na questão de dados, seja na coleta, na transformação e no consumo dos dados. E eu quero compartilhar com vocês, nessa apresentação, algumas experiências e alguns insights acerca de como você pode trabalhar com dados. Uma das coisas mais fascinantes que existem nos dias atuais e que tem demandado muitos profissionais são pessoas que conhecem e se adaptam melhor a essa série de transformações que estão ocorrendo no mundo. Inclusive nesse momento que estamos vivendo, nesse momento de isolamento social, de pandemia, ocorreu uma grande transformação e as pessoas precisaram rapidamente se adequar no espaço curto de tempo. Inclusive as empresas, as grandes corporações e redes sociais, elas precisaram se adaptar a essa demanda crescente que teve de consumo de informação, consumo de recursos que teve na internet, para que as pessoas pudessem, de alguma maneira, de forma com muita qualidade, com muita velocidade, ter acesso rapidamente a sistemas de conferência, sistemas de ferramentas online, serviços de exercícios que pudesse controlar as atividades dos alunos. Inclusive muitas e muitas pessoas fizeram até piada acerca disso, né? Ô, professor, calma! São muitas coisas ao mesmo tempo, porque nós somos consumidos diariamente com muita informação. Sai muita energia de nós para poder olhar para um lado, olhar para o outro, e ao mesmo tempo eu estou aqui justamente mostrando para vocês e querendo trazer essa atenção para mim, para que você possa acompanhar comigo nesse bate-papo como a gente pode desenvolver em 6 passos uma compreensão melhor de tudo isso que está acontecendo. Eu quero começar com o primeiro item. Coloquei aqui as letras, nós vamos passar passo a passo, item a item, e depois vamos entrar detalhadamente em cada um deles. O P significa poder. O poder dos dados. Poder. Pensa comigo. Imagina só a seguinte situação, tá? É uma história fictícia, tá? Mas para vocês verem quão importante é ter a informação, ou seja, o dado, diante de algumas situações da vida. Um casal estavam lá na sua casa, tranquilamente, e a esposa já tinha tomado banho, essa história, a esposa já tinha tomado banho, se enrolou na toalha, o marido em seguida entrou no banho, e o que aconteceu? Tocou a campainha. Prim! O marido fala, por favor, atende rápido. A esposa vai correndo até a porta, abre a porta e de repente está lá o vizinho. Ele pega e oferece para ela $5.000 para que a toalha caísse. E ela, ele foi lá e entregou os $5.000. Imediatamente, ela pegou, colocou de novo a toalha, o vizinho zapou, fechou a porta, ela retornou próximo do marido e o marido falou, e aí? Então, quem era? Ela falou, era o vizinho. Ele entregou os $5.000 que estava devendo para mim e para você? Moral da história. Não ter a informação no momento certo, na hora certa, causam alguns percalços. Então, o poder da informação, o poder de ter o dado, é tão relevante para não cometermos esse tipo de falha, esse tipo de deslize. Então, termos consciência desse poder, do poder da informação, do poder dos dados na hora certa, nos ajuda a tomar melhores decisões, nos ajuda a escolher melhor qual caminho devemos seguir. As informações, quando elas estão incompletas, corrompidas, podem levar a decisões equivocadas. E muitas vezes negligenciamos, inclusive na nossa vida, informações valiosas. E vem aqui comigo que eu vou deixar uma tarefa para você nesse primeiro item. São 6 passos que nós vamos percorrer, nós estamos no primeiro, ok? Vamos falar de poder, estamos falando de poder. E a tarefa que eu vou te dar
para podermos fechar esse primeiro passo sobre como você faz através de atividades simples aí na sua casa para observar o quão importante é ter informação e coletar adequadamente. E claro, vamos falar de dinheiro. Qual que é a sua primeira tarefa? Relacionar. Se você já tem isso na sua lista de tarefas, sem problema nenhum. Ótimo. Aqui você vai confirmar que você já faz isso. A sua primeira tarefa é mapear absurdamente todos. Absurdamente. Exagerei. Você vai pegar e vai listar item por item as receitas que você tem. Ah, eu só tenho uma receita. Ok, não tem problema. Depois a gente fala sobre ter muitas receitas. A primeira receita, a sua remuneração. Você vai colocar aqui, escrever a remuneração. Essa remuneração, ela inclui tudo. Seja ganho em investimentos, seja salário, seja participação em sociedade, seja o que for. Mais tarde isso vai fazer sentido para você, tudo isso que eu estou falando, porque nós estamos tendo uma base primeiro. Tá? Então você coloca quantos itens forem necessários. Então colocar aqui ganhos de capitais. Tá? Ah, mas o que são ganhos de capitais? Enfim, o valor investido. Tudo que você pegou, investiu e tudo mais, você coloca aqui e relaciona. Tá? Exemplo, se você ministra aulas, então aulas... Tudo isso é o quê? É fonte de receita, tá? Você vai fazer esse exercício aí na sua casa. Receita. Aí você fala assim, pô, mas isso aqui é uma aula de finanças? Não, mas isso aqui é uma coisa que todas as pessoas elas estão envolvidas. Se você é dono de casa, dona de casa, você sabe muito bem que precisa fazer um mapeamento disso para saber o quanto você, enfim, tem de receita. Se você precisa ter algum controle disso. Aí você fala assim, mas eu preciso colocar também as despesas? Nesse momento, sim. Ó, o segundo item que nós vamos fazer. Primeiro, receita. Aí a gente vai vir aqui e vamos colocar as despesas. Mas por que eu preciso fazer isso? Pois é, mais tarde você vai ver que a partir do momento que você coleta e mapeia suas receitas, suas despesas, vai ter uma hora que vai sobrar tanto dinheiro que você não vai fazer mais conta. Porque você vai passar a ter controle disso aqui. A gente chega lá, fica comigo. Então nas despesas, o que você faz? Despesas com a casa. Absolutamente tudo que você tiver de despesa com a casa. Manutenção, aluguel, financiamento. Mas a casa é própria. Mas tem IPTU. Que é a despesa? Energia elétrica, gás. Tudo que você gasta dentro da sua casa. Tudo que você gasta com investimento em educação. Educação a gente colocou despesa aqui, mas educação é investimento, tá, gente? Tá? A gente vai colocar aqui uma despesa só para simplificar. Receita, soma, né? Soma. Despesa que você deve evitar. Você coloca como gasto. Só que assim, deixando bem claro, educação é investimento. Por mais que saia, você precisa ter essa mentalidade. Tá? Educação. Okay. Transporte. Aí você fala assim, mas beleza. Transporte, tudo carro, mecânico, tudo que você coloca aqui, mas eu não tenho carro. Põe quanto você gasta de condução, de Uber, enfim, 99, táxi, por aí vai. Aí outra coisa que você vai colocar aqui, além de casa, educação, transporte, alimentação. Alimentação, você coloca, inclusive, os aplicativos que você usa. Aí, aplicativos para pedir comida, quando você gasta no supermercado, quando você gasta com, enfim, com lanche na rua e tudo mais. E
mapear o máximo possível que você pode ter aqui. Por que nós vamos fazer isso? Você vai ver lá na frente o quanto que dá para reduzir, o quanto que se é gasto com coisas desnecessárias. E é exatamente isso que eu quero despertar em você, na sua mente, o quão importante é coletar essas informações para poder fazer comparativos depois. Tá? Então, lembrando, o poder da informação. Se eu tenho mapeado uma tarefa para você fazer aí na sua casa, se você tem mapeado quanto você recebe, quanto você gasta e acompanha isso, principalmente isso daqui, ó. Quando você acompanha isso e cresce essa informação, isso aqui passa a ser detalhe. Tá? E eu vou te mostrar mais na frente. Então fica comigo que vai ter o próximo item, que é o item 2. Temos poder quando coletamos adequadamente os dados, que é um item que vamos ver mais à frente. Nesse momento, eu quero compartilhar com vocês a necessidade de ter uma mentalidade orientada a dados. Aquelas pessoas que desenvolvem uma mentalidade orientada a dados, elas não vivem no piloto automático. Elas estão a todo tempo observando, por favor, gente, não de uma forma neurótica, tá? A todo tempo elas estão vendo assim, ao mesmo tempo, o que está acontecendo? É o farol na hora que está atravessando a rua, é o carro que está vindo, é o barulho que eu estou escutando. Quem não para poder observar todas essas coisas perde uma série de oportunidades do ponto de vista pessoal e profissional de entender a mecânica e como as coisas se conectam. Um exemplo prático. Sempre que você entra num condomínio, os dados já estão sendo coletados. O momento que abre a porta, a câmera que está filmando, o momento que você passa pelos locais dentro do condomínio. Todas essas informações já estão sendo coletadas em vídeo. Eu posso utilizar isso futuramente como, por exemplo, inteligência artificial para verificar as pessoas que estão entrando no condomínio? Sim, posso. Inclusive, os condomínios podem coletar informação de pessoas, por exemplo, que estão sem máscara. Se as pessoas estão sem máscara, podem inclusive aplicar uma multa. Se for uma regra do condomínio, pelo menos a regra no estado de São Paulo é essa, que é onde eu estou localizado. Então, o seguinte, essas informações, todas elas, é o carro que está passando. Se tem, por exemplo, um GPS, está lá o software lá, mapeando o caminho que ele está percorrendo, a velocidade que ele está chegando. E esses dados eles estão sendo coletados e servem, inclusive, como dados publicitários, para saber quais são os carros que passam. E vou além, vamos além. Se você pegar essas informações, dá para saber qual que é a idade das pessoas que passam naquela rua, que tem aqueles estabelecimentos, qual que é o gênero. Se tiver informações, por exemplo, socioeconômicas conectadas a esse usuário, por exemplo, a questão de remuneração, a questão de quantidade de filhos, e por aí vai, uma série de informações. Quando eu tenho essa mentalidade, começo a observar as possibilidades que existem, abre um leque de informações. Isso para quê? Único e exclusivamente para poder tirar algum valor, que é exatamente o próximo item que nós vamos falar. Valor dessas informações. E por que tudo isso é coletado? Propaganda, oferta de vendas, normalmente para gerar algum ganho. Nem sempre ganho financeiro. Pode ser um ganho, por exemplo, de investimento em infraestrutura. Aí você fala assim, é um ganho de investimento em infraestrutura? Sim, claro, se eu tenho muitos veículos passando numa via e existe um gargalo ali naquele espaço, pode se detectar rapidamente, por exemplo, pelo sinal do celular. Porque hoje é mais tem mais celular por habitante no Brasil
do que qualquer outra coisa. Então, consigo mapear através de antena. Inclusive, foi utilizado isso para poder fazer mapeamento de quantas pessoas estavam em isolamento social. Essa aí é informação de valor. Esses dados eles são coletados justamente para poder tirar alguma vantagem deles. E todos os dados são aproveitados? Não. Nem todos os dados são aproveitados, mas eles são coletados. O outro item que eu quero mostrar para vocês são os 3 próximos itens, tá? Porque esse indivíduo aqui são os 3 de abertura. Eu tenho o poder dos dados, eu tenho uma mentalidade, a importância de ter uma mentalidade de dados, eu tenho o valor e também tem o próximo item que eu quero contar para vocês aqui, que é a coleta dos dados. Coleta. Eu já passei aqui algumas informações para vocês como exemplos de como esses dados são coletados e eles são gravados. Aquele negócio, a questão da segurança da informação. Esses dados eles ficam armazenados em servidores seguros e desde que tenhamos cuidado com os nossos dados, não distribuindo em sites que podem ser suspeitos, ou então instalar algum software que eu não tenho certeza da sua origem. E se eu estou informando essas informações e não estou tomando esse cuidado, precisa ficar muito esperto. Por quê? Porque está tendo coleta a todo tempo. Inclusive, os aparelhos que utilizamos, os telefones móveis, eles coletam o tempo inteiro, eles coletam informações, coletam hábitos, quais são os cliques que eu dou em quais aplicativos, quanto tempo eu passo em cada aplicativo, quais são os acionamentos que eu faço, por exemplo, de rota, quando eu tenho um software de monitoramento de atividade, por exemplo, tudo isso está sendo coletado. Então, essa parte aqui de coleta de dados é uma coisa que acontece constantemente. Então, muito importante você ficar esperto nesses itens, ok? Nos itens de segurança. Questão da transformação, que é o próximo item. Transformação dos dados. Ok, eu já sei a importância do poder dos dados, eu já sei a questão da mentalidade de dados, o valor do dado, como as coisas são coletadas e questão de transformação. O dado, quando ele chega, da forma que ele chega com a gente chama de dado bruto. Ele simplesmente é igual à fonte da informação. Não tem nenhuma tratativa, não tem nenhum relacionamento, não tem nenhuma junção. É como na tarefa que foi dado para vocês agora há pouco, em relação ao poder dos dados, que é a primeira tarefa que precisa ser cumprida. Quando eu pego todas essas informações, ou seja, eu coletei essas informações, eu tenho um processo de transformação, que é o quê? Fazer com que esses dados façam sentido. Porque a partir do momento que eles fazem sentido, quando eu conecto, quando eu sei o que é receita, quando eu sei o que é despesa, aquele dado já começa a ter algum significado para mim. Então não é simplesmente coletar a informação, é preciso também transformá-la para que entregue informação de valor a partir do momento que eu tenho uma mentalidade e sei a importância e o poder dos dados. E o último item, não menos importante, é a questão do consumo. Não é esse consumo que você está pensando aí, tá? De pegar, ganhar dinheiro, sair gastando. Aqui é diferente. Consumo. Consumo que eu falo aqui é o consumo dos dados. Quando você vai consumir a informação ela precisa ter o quê? Na minha cabeça e na sua cabeça. Ela precisa ter valor. Não adianta nada eu coletar uma informação e ela não sirva para tomar, por exemplo, uma decisão. Então eu só tenho informação. Um exemplo, qual que é o valor de ter, durante um processo de coleta de informação, o endereço, se eu não trabalho, o endereço de um cliente se eu não trabalho com a parte de roteirização? Então, roteirização não é importante. Então, para que eu coletar o endereço? Mas eu quero fazer roteirização. Então, no caso da coleta do endereço, é mandatório. Por quê? Porque tem valor a informação. Porque senão eu não consigo fazer roteirização de entrega.
Tá? Eu compro, por exemplo, uma flor para a esposa, ou eu compro, por exemplo, um enfeite para o carro, no caso para o seu marido. Não. Se eu tenho o endereço, se eu não tenho endereço, eu não entrego. Se eu comprei pela internet, por exemplo. Se eu pedir para entregar. Se eu for na loja, não. Eu vou na loja fisicamente, pego o produto, tá tudo certo. Tá? Agora, quando eu faço isso pela internet, precisa fazer uma roteirização. As empresas, elas coletam o endereço porque eles fazem rotas inteligentes para poder o quê? Encurtar o tempo de entrega, aproveitar melhor os espaços entre uma entrega e outra, maximizar ao máximo num único transporte e entregar, por exemplo, num caminhão dentro da cidade, de forma mais eficaz. Esse é o grande objetivo quando se coleta, por exemplo, o endereço. Então, na hora de consumir a informação, eu preciso saber quantos eventos ocorreram dentro de um dia, qual que é a frequência que ocorre para um endereço. Com isso, eu posso, por exemplo, otimizar cada vez mais minhas rotas e consigo prever, baseado no consumo dessas informações, depois de transformadas e coletadas, o que pode acontecer, dar uma ideia do que pode acontecer, que isso é chamado de análise preditiva, que vamos ver mais adiante. Mentalidade tem a ver muito como eu observo o mundo. Tá? Então, algumas pessoas, elas têm uma observação do mundo, uma coisa mais, como é que eu poderia dizer, mais concreta. Inclusive, boa parte das pessoas tem uma visão mais concreta do mundo. Então, assim, respiro, sinto cheiro, toco, tato, entendeu? Tô vendo, céticos, entendeu? Se eu tô vendo, beleza. Então, o que acontece? Um número gigantesco de pessoas observam as coisas nesse ângulo. Uma mentalidade orientada a dados é um pouco diferente. Isso tem mais a ver com os intuitivos, eles vão saber do que eu estou falando. Pessoas intuitivas, elas buscam significado acerca de simbologias. Tá? Exemplo disso é quando vai se preparar uma lista de afazeres. Já verificou quão difícil é fazer uma lista de afazeres, fazer uma listinha do que precisa se desenvolver? Isso acontece, por exemplo, no dia a dia no nosso trabalho. Tá? Normalmente é alguém que está fazendo um cronograma, é alguém que está organizando, é alguém que está orientando, é alguém que está fazendo o passo a passo. Agora, uma mentalidade, ou seja, quando eu me conecto com a simbologia, expande exponencialmente a visão de mundo. Explico. Recentemente, trabalhei com o pessoal de como fazer a orientação e coleta de dados. Então, estávamos lá no meio da reunião, do bate-papo, e as informações não eram coletadas em tempo real. O que é a coleta em tempo real? Está acontecendo, eu estou monitorando. Está acontecendo, eu gero um gráfico. Está acontecendo, eu vejo imediatamente. É que nem saldo na conta. Tirei o dinheiro, é fácil, né? Diminui na hora. Põe dinheiro, demora, hein? Demora para chegar. Então, isso em tempo real é isso. O evento aconteceu, eu já estou vendo o resultado. Nesse caso não era em tempo real, existia um intervalo de atualização, o dado está acontecendo num sistema à parte, e de quando em quando é uma ferramenta que vai lá, coleta essas informações e leva para uma base de dados. Então, conversando nessa reunião, né, nesse bate-papo, uma pessoa falou assim, mas eu tenho 2 momentos de atualização. Por exemplo, quando ocorreu uma venda, quando a gente vai do supermercado, passa lá no caixa, ocorreu a venda, fechou o ticket, gravou a venda. Mas se por acaso acontecer nesse intervalo de atualização que está acontecendo o dado, não tem, por exemplo, o produto no momento que eu estou analisando a informação. Aí eu pensei comigo, vem comigo nessa história. Quando a gente pensa assim, em grandes corporações, por exemplo, quando a gente está trabalhando do ponto de vista de Estado, políticas públicas, as coisas elas não acontecem assim em real time. Então, quando eu tenho um produto para vender no supermercado,
esse produto já foi trabalhado antes, já foi feito um cadastro, já foi feita uma classificação, já tem a largura, a altura, o peso. Então essa informação ela já foi trabalhada antes de ocorrer a venda. Habitualmente é assim, em grandes corporações. Agora, aí eu fiz um comparativo. Se a gente vai na vendinha aqui do lado, que acabou de abrir, nem todos os produtos estão cadastrados, uma estrutura muito enxuta, nada de errado nisso, tá? Uma estrutura muito enxuta de funcionários, e você de repente vai comprar, isso aconteceu comigo, tá? Eu fui comprar um produto, era um chocolate, adoro chocolate. Cadê o produto? Não estava cadastrado, a moça. Ah, eu não posso te vender, porque o produto não está cadastrado, eu não consigo passar aqui no caixa, eu não tenho valor. Ah, moça, eu vou levar o chocolate. Eu vou levar, porque eu tô com muita vontade de levar chocolate. Eu falei, cobra aí o valor, que custo é 10 reais, 15 reais, eu quero levar esse chocolate. Enfim, deram um jeito e eu levei o chocolate. Então, voltando à questão da reunião, aí eu contei esse cenário para a pessoa. Se você é uma big company, uma corporation que fatura mais de 1 bilhão, olha, a tendência disso acontecer é zero. Por quê? Porque existe um processo muito bem orquestrado antes de fazer a venda do produto. É diferente, por exemplo, da vendinha do seu Manuel, da Dona Maria, aqui do lado. Nada de errado, inclusive é muito bom, entendeu? Compre do seu Manuel e da Dona Maria, entendeu? Porque movimenta a economia do bairro. Muito importante ter essa mentalidade. Então, uma pessoa, quando ela tem uma mentalidade orientada a dados, ela pensa nas consequências da coleta de informação. Ela pensa em como ela vai relacionar, ou seja, ela não precisa de algo concreto, algo que possa ver, algo que possa sentir, algo que possa cheirar, ouvir, entendeu? A mentalidade, ela vai além disso, ela cria todos esses cenários dentro da minha cabeça e dentro da sua cabeça. Então, a mentalidade, ela extrapola a ideia do natural. Então, um convite que eu faço, principalmente para as pessoas que querem se diferenciar, inclusive ganhar mais com isso. Quando eu falo ganhar, é dinheiro mesmo, tá, gente? É desenvolver essa mentalidade. Ao invés de simplesmente fazer que nem bate-carimbo de alguns anos atrás. Eu sou dessa época, tá? Bate-carimbo, bate-carimbo, bate-carimbo. Não, nunca trabalhei com batendo carimbo. Nada de errado nisso, que a gente precisava também das pessoas que batem carimbo. Só o que acontece? Eu não posso me fixar única e exclusivamente nesses itens. Eu preciso desenvolver uma mentalidade. Daí onde vem a criatividade. Tanto é que muitas pessoas criativas, o que elas fazem? Elas fazem coisas que as pessoas não estão habituadas a fazer. Exemplo, tomar banho com a luz apagada, lá no banheiro. Ou então, tomar banho natural, às 4 da manhã, 9 graus de temperatura, talvez 5 graus. Elas fazem coisas assim comuns, elas não fazem coisa assim habitual. Por quê? Porque é estranho. Então, a questão da mentalidade é tudo aquilo que foge do habitual, foge da mesmice, foge do hábito. E pessoas orientadas a dados com essa mentalidade, elas tendem a ir muito mais longe. Mas quando eu falo muito, muito mais longe. Uau! Elas não se limitam exclusivamente ao ambiente que elas estão inseridas. Elas não limitam exclusivamente aos amigos que conhece, porque ela quer mais amigos. Ela não se limita, por exemplo, à comunidade que ela está inserida. Por quê? Porque ela quer se conectar o máximo possível. E essa mentalidade orientada a dados, ela faz justamente dentro dessa área ter uma visão além do que eu vejo, além do mundo natural, além do nosso ceticismo. Tá, ok? E tem uma tarefa, a segunda tarefa que você vai desenvolver. A primeira tarefa foi listar justamente as receitas e as despesas. Aqui já vai exigir assim um pouco mais de curiosidade. Tá? Quando você fez a sua listinha, tá? Tem uma listinha aqui, uma lista. Aí o que você fez? Você colocou item 1.
item 1 da sua lista. Eu não sei qual que é o item 1 da sua lista. Aí o que você vai fazer? O item 1 é o quê? É igual... Ó, barbadinha, hein? É uma receita ou é uma despesa? Ah, uma receita. Então você coloca aqui. Receita. Já está vendo que você está classificando o dado. Para você ter ideia, classificar informação dá um trabalho, viu? Que a gente está fazendo aqui com poucos itens. Imagina só quando você pegar trabalhar com aquelas tabelas, tem 80, 100, 30 itens para cada linha. Não, é bem divertido. Aí, vamos lá. Item 2. Item 2. Então, é uma receita ou uma despesa? Novamente você vai dizer assim, eu recebo muito dinheiro, ganho muito dinheiro, então outra receita. Eu não gosto de despesa, tá? Ultimamente eu não tenho gostado de despesa não, está sendo muito bom o isolamento. Porque estamos cortando um monte de despesa desnecessária, a gente descobre um monte de coisa nessas horas, né? O negócio aperta, né? Então o pessoal a gente descobre rapidinho. Aí, item 3. Opa! Apareceu uma despesa aqui. Vou até colocar em vermelho aqui, ó. Uma despesa. Né? Eu espero que só seja uma despesa para 2 receitas. Entendeu? Que a receita seja maior que a despesa. Para sobrar uma grana para fazer o investimento. Ok? Investimento em educação. Muito importante, viu? Quem se instrui vai mais longe. E assim sucessivamente. Você vai fazer N itens aqui. E vai classificar entre receita e despesa. O grande lance... parece simples, né? Mas, pois é, nessa simplicidade é que muitas vezes, quando vai se juntando uma série de itens, que aparecem as complexidades para poder juntar a informação. Mas isso a gente vê mais adiante e eu compartilho com vocês. Valor está intimamente relacionado a uma transformação verdadeira que se provoque do outro lado. Quando se trata de máquinas, não tem muito o que transformar. A máquina simplesmente vai lá e faz o que realizamos. Valor está intimamente ligado aos desejos e anseios do indivíduo ou de um grupo de pessoas para atender, transformando a vida delas, amenizando algum incômodo, amenizando alguma dor. Um exemplo, morfina. É dor física, deu a morfina, deu aquele alívio, transformou. A morfina é de alto valor para quem está com a dor. Agora existe a questão do incômodo. Vamos pensar assim num relacionamento. Quando nós estamos num relacionamento e acontece algum incômodo, alguma falha de informação, algum dado que não chegou para um dos lados, seja na hora de transmitir ou na hora que recebeu mais ou menos a informação, gerou, digamos, um pequeno desentendimento ou um grande desentendimento. Isso causa um certo desconforto. Quando as coisas são esclarecidas, trazidas à tona, e as coisas são colocadas sinceramente na mesa, o que acontece? A situação é transformada. Ela traz à tona novamente, estabelece novamente a comunicação entre as partes e novamente as pessoas podem dar continuidade a partir dali. Claro, se for uma quebra de confiança fica mais difícil, porque uma quebra de confiança mexe em coisas primordiais, por exemplo, nos princípios. Princípios são coisas imutáveis, elas não devem ser, digamos, feridas. Então, uma vez que uma lealdade foi rompida, uma vez que uma confiança anterior foi rompida, claro que a relação ela está arranhada. Então, o valor em si já não tem, já virou ouro de tolo, já não tem tanto valor assim. E às vezes, em muitos casos, eu diria que boa parte dos casos é rompido de forma definitiva. Quando a gente trabalha com dados, é a mesma coisa. Quando você não tem uma informação confiável, exemplo, a mesma informação, uma informação de vendas, vem de 3 sistemas distintos. Um vem de um aplicativo de celular, outro vem de uma planilha, outra informação vem de um sistema de gestão empresarial. São 3 fontes distintas, só que é venda.
acha que vai ter a mesma informação? Se não tiver sincronizado, impossível. Então essa informação ela não traz confiança. É a mesma coisa com relacionamento. Se o relacionamento traz confiança, a informação não traz confiança, então aquela informação não é de valor. Então qual a forma de pegar e resolver isso? É simplesmente sincronizando esses dados, trazendo uma única versão da verdade. 3 fontes distintas. Determina qual que é a fonte confiável. E a partir daí é céu de brigadeiro, é um voo triunfante, é algo maravilhoso, porque eu posso ter confiança de tomar minhas decisões em cima desses dados realmente validados e valorados. Agora tem mais uma tarefa. Estamos no 3º passo e a tarefa é: lembra da listinha que fizemos lá atrás de receitas e despesas? Imagino que você é uma fonte confiável, você é uma fonte única. Só eu e você que fez as anotações. Então, qual que é o grande lance para descobrir qual que é o valor daquilo? Qual que é o valor daquela informação? Imagina só que no item 1, você descobriu que a despesa representa algo em torno de 35%. Opa, esse 3 aqui é 35%. Como é estranho, mas tá bom. 35%. Dizem os especialistas que despesas com a casa, principalmente custeio de casa, devem ficar na casa dos 30%. Passou 5%. Ok? Só que há controvérsias, que depende muito de cada família. Então, se sente confortável com os 35%, isso não é um impeditivo, não tem nada para tirar, mantém os 35%. No item 2, você descobre que tem um custo muito grande, por exemplo, no cartão de crédito. Descobre que o cartão de crédito representa 45%. Digamos que seu item 2 seja um cartão de crédito. 45% é 10 pontos percentuais acima dos 35% de despesa com a casa. É algo a ser trabalhado. Já me deu uma resposta. Aí digamos que no item 3, você descobre que com educação está gastando pouco mais de 10%, digamos 11%. Caramba, eu tenho 11% de despesa com educação, sendo que 3 itens muito importantes, mas aí é minha opinião. Casa, alimentação e estudos. São os 3 principais investimentos que precisam ser feitos. Depois vem o resto. Aí pessoal, e roupa? É consumo. E remédio, tomara que você nunca fique doente. E por aí vai. Tem as despesas e tudo mais. Só que 11%, digamos que esse item 3 seja estudo, precisa dar uma aumentada aqui, né? Certo? Mesmo porque quem paga imposto de renda sabe muito bem que pode abater esse valor. Então, quem investe em educação sempre ganha mais. Lembre-se disso. Aí tem o item 4. Que são os restantes das despesas. Então, aqui nós temos 80%, temos 91%. 91%, então sobrou no item 4, 9%. Que são as outras despesas. Tá distribuída e pulverizada. Ter essa informação coletada, organizada, classificada e me dar essa informação, eu começo a ter uma informação de valor. Senão é simplesmente uma lista. É somente uma listinha de acompanhamento. Mas quando eu começo a agrupar
e começa a perceber o nível de detalhe, o nível de informação que eu posso chegar, os agrupamentos que eu posso realizar, eu consigo obter essas informações e com isso tomar decisões. Eu vejo aqui nitidamente nesse exemplo hipotético de 45% no item 2, que associamos aos gastos com cartão de crédito, é um valor, ao meu ver, alto, tá? Que deve ser reduzido, tá? Se alguém pedir alguma sugestão. Coleta de dados. Um dos grandes desafios que se existe quando se trabalha com coleta de informações são as inúmeras fontes que temos hoje disponível para poder coletar informações. Então aqui no item 4, que a gente vai falar de coleta, imagina só, tá? Vamos fazer aqui um desenho, que existe um dispositivo aqui que a gente vai chamar de hub. Eu vou colocar a letra H para identificar o que é um hub. Só explicando o que é um hub, tá? Quem trabalha melhor, na casa de vocês deve ter um Wi-Fi, que as pessoas se conectam. Então o Wi-Fi é como se fosse um distribuidor, tá? Ele solicita conexão com ele, faz integração com ele através do ar, e isso é distribuído de acordo com cada dispositivo, seja um celular, seja um Smart TV, seja um computador, essa informação é distribuída. Então, nesse caso, esse aparelho faz um papel de hub. Ele recebe requisições e distribui de acordo com cada solicitação que foi realizada. Então, quando nós coletamos informações, e nós temos, por exemplo, aplicativos, apps, nós também temos planilhas. Que tipo de planilha? Planilha, por exemplo, Excel. Outra coisa também que nós podemos ter, além de aplicativos e planilha, um sistema de gestão. O que é um sistema de gestão? Imagina só que você vai no supermercado, tá? E nesse supermercado tem lá o ponto de venda, isso é coletado ali no ponto de venda, isso volta para uma base central. Ali no caixa de supermercado, os equipamentos são autônomos. Então todos os produtos, a lista de preços estão ali. Por quê? Porque se tiver uma perda de conexão com o computador central, o pessoal não para de vender, porque é muito importante fazer a venda. Isso é como funciona o sistema, tá? Não vamos entrar em detalhes nisso. Então ali no PDV, que é o ponto de venda, quando está coletando aqui informação do supermercado, isso depois volta para um outro sistema que concentra aquela informação e faz o quê? Dá baixa no estoque, solicita reposição do estoque, solicita mais dados da parte de armazenamento, onde tem o centro de distribuição de mantimentos, enfim, de eletrônicos e por aí vai, que abastecem as lojas. Então o sistema ERP, ele concentra tudo o que acontece dentro de uma grande companhia. É como você tivesse o controle centralizado de tudo que está ocorrendo dentro de uma empresa. Então o sistema que é Enterprise Resource Planning é um sistema, tá, que tem vários fabricantes, que eles desenvolvem, vendem, tem pequenas empresas de softwares que desenvolvem, tem grandes companhias, empresas internacionais, e um concentrador de dados, ele coleta dados também desses sistemas ERPs. Para quê? Mais tarde a gente vai falar. Outro item que nós temos também por aqui, por exemplo, são pesquisas. Pesquisas. O que é pesquisa? Se eu quero verificar, novamente o exemplo do supermercado, realizar pesquisa de preço de outros fornecedores, de outros supermercados, de outras empresas, eu posso coletar isso através de papel. O papel hoje é meio antiquado, mas eu posso novamente ter um outro aplicativo só que dedicado à pesquisa. Digamos que esse app aqui é um app de compra, tá? Ele está integrado ao ERP, mas ao mesmo tempo eu posso conectar direto a um hub. Mas se eu tenho, por exemplo, sistema de pesquisa,
Então, levo essa informação para um único lugar, conecto todos esses dados, transformo, que é o próximo item que nós vamos falar, e na transformação eu disponibilizo essa informação para ser consumida. Então, tem um hub aqui, eu transformo, e dentro da transformação eu consumo. Foi mais ou menos assim, tá? A gente vai falar mais sobre isso lá na frente. A questão da coleta de informação, ela pode passar por vários sistemas hubs antes de chegar num hub central para poder fazer sentido aqueles dados. Habitualmente as empresas trabalham com um negócio chamado Data Warehouse, que coleta todos esses dados, realiza uma integração desses dados para que faça sentido a informação. Para depois ela ser, fazendo sentido, fazendo a transformação, para depois consumir o dado. Novamente, vou contar uma história para vocês em relação às experiências e diria até mesmo alguns desencontros que existem na hora que estamos trabalhando com essa coleta de dados. Existe muita confusão. Por quê? Imagina só que grandes empresas, ou até mesmo pequenas empresas, a informação ela está distribuída e os sistemas não conversam. Eles não têm integração. É mais ou menos como as pessoas, elas não conversam. Aí o que acontece? Se não conversa, cria confusão. Não é à toa que em torno de 80%, de acordo com censos de pesquisas aí de coleta de dados, dos projetos de dados, eles falham. Porque habitualmente esse processo todo de coleta de dados não é digamos, um esquema redondo. Falta informação, vem informação errada, vem informação incompleta, é um cadastro que não foi concluído, é um cliente que foi cadastrado mais de uma vez, é um produto que foi cadastrado mais de uma vez, ele tem códigos distintos, é o mesmo produto. Isso já deve ter acontecido com você no supermercado, pelo menos comigo já. De você pegar, ver lá um produto, tem um preço, aí você vai lá passar, é outro preço. Aí descobre-se no meio do caminho que são dois produtos. Aí, isso é o que acontece. Antes do processo de venda. Aconteceu lá na parte de cadastros. E como se descobre isso? Quando unifica todas essas informações. Empresas muito bem estruturadas, que trabalham com governança de dados, trabalham com catálogo de dados, que também é uma grande dificuldade nos dias atuais, eles procuram mapear todas as fontes de informação, absolutamente todas as fontes de informação. E na hora que mapeia essa informação, sabe de onde cada uma vem, qual que é a confiabilidade daquela informação, aí sim é possível criar um grande processo, um processo autêntico de transformação e depois consumo dos dados, que nós vamos falar mais adiante. Quinto passo, transformação. Aí eu vou contar um pouco a experiência que eu tenho com sistemas de gestão empresarial. Existem nos sistemas de gestão empresarial um negócio chamado tabelas. Tabelas é como se fossem arquivos dentro de uma base de dados. Tá? Então imagina só, você tem o seu lá, o Windows, tem lá os arquivinhos, tem as pastas, e cada arquivinho ele guarda uma informação. Quando você pega e guarda na tabela, por exemplo, um cadastro de produtos, tá? Produtos, o que é produto? Quando você vai lá comprar, consumir lá no supermercado e pega na prateleira, aquilo é um produto. Não importa se ele é uma roupa, se é um artigo de alimentação, aí é a categoria do produto. Tá? Vamos chamar simplesmente de produto. Então temos aqui produto. Só que esse produto, ele foi vendido para o cliente. Então imagina só que você chega lá no caixa do supermercado e perguntam: você pertence ao clube XPTO? Quer CPF na nota? Então eu tenho a informação do cliente nesse momento.
Então, cliente. Olha só, produto, cliente. Fazendo uma analogia com aquela listinha que você fez, é aqueles seus itens. Sabe os seus itens? Só que você está categorizando aqui, dizendo o que é cada coisa. Ok, aí ocorreu a venda. Para ocorrer a venda, tem uma loja. Tem a vendinha, pode ser do seu Joaquim, do seu Manuel, da Dona Maria, da Dona Josefa. Então tem a loja. Ok? Eu tenho um produto, tenho um cliente, tem a loja. E tem a venda propriamente dita. Então fiz a venda. Ok. Eu tenho um produto, tenho um cliente, tenho a loja, tenho a venda. Eu preciso mostrar que isso aqui tem algum sentido. Porque isoladamente é só um cadastro de produto, é só um cliente, um cadastro de cliente, que inclusive é muito importante porque são eles que pagam a conta, a loja, que integra todo o esquema de todos os produtos ali nas prateleiras, e a venda propriamente dita. Quando você trabalha com dados na parte de transformação, que a gente já falou a parte de coleta, a parte de transformação, eu conecto essa informação. Eu preciso fazer com que ela faça algum sentido. Se eu olho de forma individualizada, eu não sei quanto vendeu de produto, eu não sei quanto vendeu, para qual cliente que foi, eu não sei qual loja que foi, e eu não sei qual que é o volume é a quantidade e o valor que vendeu. Então é na transformação que eu realizo essa junção de dados. Então nessa venda eu descubro qual que é o produto, porque quando passou lá no caixa tem o produto, deixa eu botar aqui para ficar mais fácil, para simplificar, tem um produto. Eu tenho na hora da venda o cliente. Mas se eu não informar o CPF, não informar e tudo mais, então essa informação eu não vou ter. Ele vai vir vazio para mim. Eu tenho a loja que aconteceu a venda. O produto, o cliente e a loja. Só que eu também tenho duas informações importantes. Tá? A gente não vai entrar aqui na questão dos impostos, tá? Que é o caso à parte. Quanto que eu comprei do produto, ou seja, a quantidade, que eu vou abreviar aqui com QT, e o valor, que eu vou abreviar com VL. Mas tem outra informação também aqui primordial que não pode faltar. Quando que ocorreu a venda? Foi hoje? Foi ontem? Foi mês passado? Lembra, não tem venda futura, tá, gente? A não ser que seja um planejamento, que é outra história. Eu faço uma ideia de quanto que eu vou vender, depois eu comparo o planejado com o realizado. Coisa rara hoje em dia, né? Comparar planejado e realizado. Não hoje em dia, eu acredito que é bem raro. Fazer um planejamento, imaginar quanto vai gastar, a não ser que seja uma viagem. Tenho tanto para gastar, então não pode passar isso. Esse é o meu orçamento. Mas estamos falando aqui de venda. Aconteceu a venda, eu estou olhando para trás, quanto que vendeu. Então preciso colocar mais uma informação aqui, que é quando aconteceu, ou seja, uma data, a data que ocorreu a venda. Então eu vou botar aqui, ó, data. E com essa informação, tem uma tarefa aqui na transformação, nessa etapa. Lá na listinha que você fez lá da despesa, você também precisa dizer quando que ocorreu. Não basta só você listar os itens, não basta você listar o valor, não basta você dizer se é receita, se é despesa, qual tipo de despesa, qual tipo de receita. Só que é preciso também dizer quando que ocorreu aquele evento. Porque a gente precisa, não só eu como você, precisamos saber quando que ocorreu o evento. Que com isso eu consigo fazer uma projeção melhor para frente.
Se eu tenho uma estimativa, vamos pegar o exemplo da Enel. Tá? Aqui a gente está em São Paulo, né, tem a Enel. A Enel é a companhia, eu não sei onde vocês estão assistindo, tem a companhia que que faz a gestão da eletricidade. Então, com essa questão do isolamento, não está tendo leitura dos relógios. Então, o que está fazendo? Uma média. Resultado, o valor foi lá para cima. Teve um aumento. Por quê? Porque fizeram pela média. Ok, tem um aplicativo que eu faço a autoleitura, eles fazem uma compensação para os próximos meses. Não vamos entrar nesses detalhes. Então, o que acontece? Ele olhou um evento que estava registrado no passado, ele tinha uma data, e com esse comparativo, ele consegue fazer uma média simples, ou seja, somar e dividir por 12 e achar um valor para aquele mês. Então, se eu não tenho a data do evento, eu não consigo fazer isso. Então, essa que é a ideia. Então, você volta lá, naquela planilha, e através dessa transformação, porque na hora que eu falei os percentuais lá atrás, a gente não soube, não foi possível determinar qual foi o período que aconteceu aquela despesa, só tem um totalzão ali. Mas eu não sei quando que foi. Isso é chamado, muito importante guardar essa informação, de granularidade. Granularidade. Quanto mais granular eu tenho essa informação, ou seja, quanto mais detalhes eu tenho dessas aberturas, que é chamado de granularidade, eu consigo ter informações mais ricas e construir mais gráficos e comparar informações. Então, todo esse processo de comparação, período, comparação com o ano anterior, comparação com a década anterior, é tudo tirado do quê? Da data. A data é uma granularidade, é um dos itens que determinam no processamento, na parte de dados e na transformação, consegue coletar e agrupar essa informação e consigo analisar sequencialmente. Consumo. Não é esse consumo, como eu falei lá atrás, que sai gastando, ganhei, saio torrando, nada disso. Esse consumo é o consumo da informação, como ele vai ser consumido. É o que? É um aplicativo no celular, é uma página na web, como ele vai ser exibido para quem passou por todos os processos anteriores, que tem toda aquela base para poder chegar até aqui. O consumo tem muito a ver com o que eu quero entregar de experiência para a pessoa. Fiz em sequência para você. 1, 2, 3, 4, 5, até chegar no 6. Quando estamos falando de dados, olha que bacana. Eu não vejo pelo começo, eu vejo pelo fim. Então, por mais que eu esteja mostrando aqui no fim, precisa guardar na mente que quando eu quero a informação, qual que é o resultado que eu quero. Qual que é o resultado final? Qual que é o valor? Qual que é a granularidade? O que eu quero mostrar e o que eu quero de fato transformar para poder entregar algum valor para aquela pessoa que está fazendo aquela análise. Então, o consumo não está limitado unicamente ao front-end. O front-end é aquela ferramenta que eu vou lá, que nem eu uso um aplicativo nas redes sociais e uso um aplicativo de banco, isso é o front-end, ok? Então toda aquela parte bonita, cheia de gráficos, cheia de tabelinhas, que mostra tudo organizado, que se gasta milhões para fazer aquela user experience. Tudo isso é chamado de front-end. Inclusive é a parte que todo mundo vê e não tem ideia do que está atrás no back-end, que é o hub, né? Então, quando eu faço as coletas de dados, que eu mostrei para vocês, e as transformações, quando eu junto tudo para poder fazer sentido. Então, quando você abre uma conta no banco, foi feito um trabalho antes de coleta de dados. Quando eu quero disponibilizar o saldo, já foi feita uma série de transações ali no back-end. Back-end é tudo aquilo que eu não vejo. É mais ou menos a cozinha do restaurante. Ok,
Ok, tem visite nossa cozinha. Você também pode visitar o back-end, se você tem acesso aos códigos e tudo mais. Também alguém pode te mostrar, sem problema nenhum. Só que é como se fosse a cozinha, você não está vendo ali, não faz parte do cenário. Tá bom, algumas empresas elas colocam vidro, você consegue ver a movimentação, mas habitualmente não é assim quando você vai no restaurante. Claro, alguns dão transparência novamente e mostra, enfim, todo detalhe, não tem mesmo o que esconder. Agora, quando a gente fala de consumo da informação, a informação ela precisa o quê? Ter valor. Aquela pessoa que vai consumir o dado, se ela tem uma mentalidade de dados, ela já descreveu isso aqui detalhadamente para você. Ela já passou no mínimo detalhe o que ela precisa. Aí você fala assim, isso é comum? Claro que não. Lembra que eu comentei que 80% aproximadamente dos projetos de dados falham? Porque justamente a pessoa que vai consumir a informação, ela não sabe o que ela quer. É como, por exemplo, quando vamos a um supermercado, a um shopping, deixa o supermercado lá, já falei muito supermercado, vamos no shopping. Aí porque eu só estou passeando, só estou dando uma voltinha lá no shopping, só que, por que você está passeando? Só estou passeando, não sei bem o que eu quero, entendeu? O que der vontade, eu vou lá e pego. Muitas vezes, dos 80% dos que dão falha nos projetos de consumo de dados, é porque esse processo não foi feito adequadamente. Não foi feito um trabalho de base, trabalho de alicerce para que isso daqui fosse feito, mesmo começando do fim. Por isso que mesmo que você comece do fim, precisa ter uma boa base. É como a fundação de uma casa. Se faz de qualquer jeito, a casa desmorona. Então, mais importante que ferramentas é também conhecer as questões conceituais por trás de tudo isso que a gente já comentou lá atrás. Ok? Então, a questão do consumo. Você tem aqui, vou desenhar para vocês aqui uma tela. Tá? Imagina só que é a tela do seu celular ou a tela do seu computador. Eu vou botar num formato de tela de computador, formato wide, mais ou menos. Né? Ficou meio torto aqui, não tem problema. Então imagina só que você vai consumir a informação. Então o que eu faço? Normalmente, ou que normalmente se vê por aí. Tem um menuzinho aqui, tem um gráfico aqui, aí vai desenhando o gráfico. Aqui é um gráfico de barra, aí tem um gráfico de pizza. Aí você faz uma listinha. Aí tem a listinha. E tem os botõezinhos aqui. Quer refresh? Quer trocar, por exemplo, a data? Eu venho aqui, ó. Eu troco aqui a data, que é o período que eu estou analisando. Coloco lá o depara. E eu faço aqui uma telinha, um gráfico bonitinho. Legal, mas isso aqui é chamado simplesmente de Analytics. Ele me traz uma informação e ele não sugere, por exemplo, como resolver lá na frente. Ok, beleza, eu sei que já teve uma venda de tanto tal, mas e se eu pegar, simular? Se eu imaginar que eu vendi tanto, aí tem os cenários de simulação, que é um tema para um próximo vídeo que a gente pode trabalhar. Você pode simular dados e simular cenários como eles realmente existissem e trabalhar com o e se. E se é isso? E se é aquilo? Só que por trás de tudo isso existe um back-end que foi trabalhado antes. Existe uma coleta de dados que foi realizada antes. E quando eu faço cenários de e se, é para comparar com o que já aconteceu. Então, imaginando se eu faço, por exemplo, um investimento maior, se eu faço uma despesa com algum produto ou serviço, qual que é o retorno que eu tenho em relação à margem, para quem trabalha com margem. Margem é assim, quanto sobrou, ok? Assim, a grosso modo. Eu ganhei ou perdi? Inclusive, quem trabalha com fechamento sabe muito bem, pessoal de finanças. No final, o acionista ele só quer saber, ganhei ou perdi.
Por isso que tem um fechamento no final de mês. Quem trabalha com fechamento sabe disso. E o fechamento tem que ser rápido. Tá? Tem empresa que leva 15 dias para fechar o mês, viu? Tem umas que levam algumas horas. Tem umas que fechou o mês e já está pronto. Em real time. Por quê? Porque se organizou nos últimos dias do mês. Isso aí é casos assim maravilhosos. Então, quando vamos fazer o consumo da informação, existem ferramentas inúmeras que fazem esse papel. Então, se eu tive uma boa base, se foi bem conceituado, se por acaso eu detalhei a minha granularidade, se eu determinei os períodos de análise, se eu realmente extraí valor daquilo, se aquilo mudou a vida daqueles que estão consumindo a informação, então o objetivo foi alcançado. Do contrário, volta para a prancheta. É uma expressão que usamos bastante, volta para a prancheta. Está faltando alguma coisa. Tá? E isso não tem a ver com ferramentas. Ferramentas é só uma parte. Eu diria que 85%. Tá? Não tem embasamento científico para isso, tá? Não tenho. Mas se você observar bem, se as coisas vêm realmente totalmente definidas, prontas, a execução é muito rápida. Na hora que nem construir um prédio. Tá bom, eu nunca construí um prédio. Mas vamos imaginar assim, quando você vai fazer a reforma de uma casa. Se você vai fazer a reforma de uma casa e já decidiu a cor que vai ser pintado, já comprou a tinta. Se você já definiu qual é o piso que vai colocar, já comprou o piso. Se você já tem ideia do prazo que você quer finalizado, lembre-se, você tem que botar um fim para as coisas. Eu quero ficar pronto até, sei lá, daqui 2 semanas. Aí a pessoa vai chegar e vai dizer se vai dar ou não. Não, vamos ser realistas. E sempre conte com um período aí que pode ser que não seja redondo. Não? Aquele desejo, né, de previsibilidade, de as coisas ser exatas, de prever o futuro. Eu quero acertar-se na mosca. É só uma ideia, né, gente? Prazo é só uma ideia. Aí alguém vai dizer, não, mas não pode atrasar. Eu escuto muito isso na nossa área. Sem problema nenhum. Só que é o seguinte, você quer que termine no prazo? Então defina o que precisa ser feito. Então determine toda a lista de atividades que precisam ser realizadas. Todas é bem abrangente, mas determine e faça uma lista que é muito mais eficaz com o cronograma. Isso é uma opinião pessoal, tá? Uma lista extremamente detalhada de tudo que vai ser feito. E a partir daí eu consigo entregar um painel extremamente, muito próximo daquilo que se deseja. Recapitulando os nossos 6 itens. Falamos do poder dos dados, uma mentalidade orientada a dados, o valor dos dados. Isso aqui é uma base, é uma questão conceitual. Isso aqui é ferramental. Existem ferramentas e produtos que trabalham com coleta de dados, existem ferramentas que trabalham com transformação dos dados, existem ferramentas para consumo dos dados. Tá? Então isso aqui é a sustentação do que foi falado aqui antes. Um trabalho bem feito de base encontra-se muito pouco ou quase nada quando se domina bem a tecnologia na sustentação. Então, mais uma vez, o investimento que é feito nas questões conceituais, elas jamais devem ser ignoradas. Não é simplesmente falar que vai levantar um muro. É preciso saber qual que é o tijolo, a qualidade do cimento, a extensão do muro, a altura do muro, a espessura do muro e principalmente o pedreiro que vai levantar o muro. Porque não adianta você ter um tijolo de ótima qualidade, um cimento top, um tempo que ajuda a fazer a secagem e tudo mais, se não tem uma pessoa hábil para poder desenvolver todo o processo de construção desse muro. Exemplo disso é o muro da China. Pergunta se aquilo ali cai. E olha que foi feito sem bit nem byte nenhum. Muito tempo lá atrás. Não me pergunto quanto, que eu não estudei ainda, não lembro das datas.
Mas é só lembrar da muralha da China. Depois pesquisa aí, entra no Google e pesquisa, para vocês verem como é que foi construído aquilo ali. Ou então as pirâmides. Você tem ideia? Não tinha bit, byte para construir aquelas pirâmides. Por quê? Porque eram pessoas habilidosas em entender a base. Por isso que não cai, por isso que fica de pé, por isso que não vai ao chão. Então, o que eu te convido? Eu te convido a refletir acerca desse conteúdo. Se fizer sentido para você, comenta, mas comenta assim, com o dedo nervoso. E compartilha sem dó, para quantas pessoas você quiser. Tá? Não tem limite. Para que mais e mais pessoas possam ver essa informação, se fizer sentido para você. Tá? Agradeço imensamente pelo seu tempo, agradeço imensamente pelo investimento que você fez me assistindo nesse vídeo, e nós podemos nos ver muito em breve. Até lá!